Boa tarde, turma! Meu nome é Alice e hoje vou apresentar para vocês um pouco sobre as bactérias halófilas e alguns mecanismos para lidar com a osmose. Mas afinal, quem são elas? Existe o termo extremófilo, que se refere a um organismo capaz de viver em ambientes de condições físico-geo-quimicamente extremas para a maioria dos outros seres vivos no planeta Terra. No caso das halófilas, são aquelas que podem sobreviver a um ambiente com altas concentrações de sal. Ambientes hipersalinos são extremamente limitantes para a maioria das formas de vida. Por consequência, são poucas as formas de vida que conseguem prosperar nesses ambientes. As halófilas são classificadas de acordo com a tolerância às concentrações salinas. São halotolerantes as que crescem em concentrações de 1 a 6% de sal. Halófilas moderadas com 6 a 15% de sal. E halófilas extremas em concentrações de 15 a 30% de sal, podendo sobreviver a até 32%. Alguns exemplos de bactérias halófilas são as do grupo Salinibacter e Alanerobialis. Elas podem ser encontradas em lagos salgados, mares interiores e algumas áreas costeiras. Alguns exemplos de aplicações biotecnológicas dessas bactérias e de seus solutos compatíveis são no desenvolvimento de cosméticos, alimentos, medicamentos e na agricultura para melhorar a tolerância ao sal em plantas cultivadas. Agora você pode estar se perguntando: como isso é possível? Afinal, quando um organismo não halófilo é exposto a um ambiente muito salino, várias alterações osmóticas e fisiológicas ocorrem, geralmente resultando em estresse severo e possível morte do organismo. Um ambiente salino possui uma alta concentração de solutos, principalmente íons de sal, como Na+ e Cl-, criando um gradiente osmótico entre o meio externo e o interior da célula. A água tende a sair da célula para o ambiente externo por osmose, tentando equilibrar a concentração de solutos em ambos os lados da membrana celular. A perda de água do citoplasma causa desidratação, levando à redução do volume celular. Essa desidratação pode levar ao colapso das estruturas celulares, prejudicando a integridade da membrana plasmática e das organelas internas. Mas enfim, para a sobrevivência das bactérias halófilas, um dos segredos nada mais é do que os osmoprotetores, também conhecidos como solutos compatíveis. E o que são eles? Vocês devem estar se perguntando. São pequenas moléculas. Estas moléculas se acumulam nas células e equilibram a diferença osmótica entre o meio que rodeia a célula e o citosol. Exemplos de solutos compatíveis são as betaínas, aminoácidos como a prolina, o açúcar trealose e glicerol. E detalhe, estes solutos não interferem no metabolismo celular. Mas como elas adquirem estes solutos? Bom, elas podem captar solutos compatíveis diretamente do ambiente, se estes estiverem disponíveis. Além disso, também podem sintetizar os solutos a partir de precursores metabólicos. Por exemplo, a ectoína é um outro exemplo de osmólito, que é sintetizado a partir do ácido aspartato. A ectoína é encontrada em altas concentrações em micro-organismos halófilos, conferindo resistência contra o sal e contra o estresse de temperaturas. Inclusive, osmoprotetores podem também ser utilizados em plantas para aumentar sua tolerância ao estresse salino e hídrico. Nós mencionamos a betaína como um exemplo de molécula anteriormente. Ela é produzida por plantas geneticamente modificadas para que tenham maior resistência ao estresse ambiental, por exemplo. Mas é só isso que as bactérias utilizam para combater ambientes salinos? Claro que não. Existe uma outra estratégia, conhecida como South-in Strategy, na qual as bactérias halófilas acumulam íons de sal, principalmente potássio e cloreto, dentro da célula para equilibrar a pressão osmótica externa. Como as proteínas precisam manter sua conformação funcional e atividade em um ambiente com altas concentrações salinas, ocorrem adaptações massivas na maquinaria enzimática para que isso dê certo. Por exemplo, as proteínas acabam sendo extremamente ácidas.
Adicionalmente, as proteínas dos halófilos são enriquecidas por aminoácidos hidrofílicos, o que evita conformações exageradamente dobradas das proteínas sobre condições de muito sal. Ou seja, isso mantém as proteínas em conformações que são funcionais e estáveis. Essas são as referências que eu usei para encontrar essas informações. Muito obrigada, espero que tenham gostado.